Os últimos anos foram marcados por muitos avanços na construção civil, com a evolução da tecnologia e arquitetura. A Porte Engenharia acompanha todas essas transformações em uma trajetória marcada pela construção de imóveis de alto padrão. Em 2024, completamos 36 anos construindo nas melhores localizações de Belém. Porte Engenharia, 36 anos desenvolvendo novos conceitos. Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do Roma Business. E quem eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Grupo Roma é o presidente da Beneficente Portuguesa, Alírio Gonçalves, que veio aqui bater um papo com a gente, principalmente sobre a nova ala, o Bloco A, São João de Deus, inaugurado há pouco tempo aqui na capital, em Belém, e que trouxe muitos benefícios para a população. Te agradeço, Alírio, pela tua presença aqui nos estúdios do Grupo Roma. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Obrigado, Rômulo. A gente aqui no Grupo Roma é um prazer muito grande. E a Beneficente Portuguesa, né, que fez 170 anos, com muito orgulho. E foi vencedora do Prêmio Roma de Inovação, sim, 2024. Vencedora, que foi uma alegria muito grande essa comenda, podemos dizer assim, né? Está bem exposta da Beneficente Portuguesa por essa vitória que nós ganhamos. E a Beneficente Portuguesa, agora com a inauguração do novo hospital, né? A gente está com uma frente aí de trabalho muito grande para ajudar Belém no quesito saúde, né? Que é muito importante para todos nós. Esse episódio tem o oferecimento do Aqualand Parque Resort, da Unimed Belém e do Sebrae Pará. Para a gente começar, eu gostaria de te perguntar, assim, em relação a este novo hospital, São João de Deus, quais são os benefícios que ele traz para a nossa sociedade, para a nossa população, para a nossa capital, nosso estado, no âmbito da saúde? O São João de Deus, Rômulo, é um hospital inovador. É um hospital que veio com as inovações em termos de hotelaria, podemos dizer hotelaria de hospital, e com um bloco cirúrgico, sala cirúrgica. Então nós temos aqui os leitos modernos, leitos confortáveis e até com suíte com sacada virada para a cidade. Então, isso é uma inovação em termos de conforto hospitalar. Um diferencial. Um diferencial muito grande em termos daquela pessoa que quer um conforto maior, que quer uma segurança maior e quer sair um pouco daquela área hospitalar. Então, ele tem ali uma sacada com uma ventilação, uma parte sombra, outra parte sol, que ele pode desfrutar e até de repousar, descansar na sua recuperação, num ambiente bem agradável. Vocês são pioneiros nisso? Somos pioneiros nisso. No norte, nós não temos aqui o hospital com sacada, suíte com sacada, como a Beneficente Portuguesa. Na área de bloco cirúrgico, são 10 salas cirúrgicas, modernas, equipadas e muito amplas, dando também para o médico um conforto bem grande. Qual é a sacada? A grande sacada dessa sala cirúrgica? Nós temos um RPA, que o paciente acaba a cirurgia, ele vai para o RPA com outro médico, fica em observação até descer para um quarto, ou para uma suíte, ou para uma UTI. Então, isso também é um diferencial. E temos uma sala também com indução analgésica, que também é uma sala que só os grandes hospitais do Brasil e do mundo têm. Então, a Beneficente se preparou como um hospital de referência, um hospital bem postado no conceito de hospital. E fora os equipamentos, né? A Beneficente tem equipamentos que só a Beneficente tem no Brasil. E tem um equipamento que só tem a Beneficente na América do Sul. Ainda não tinha nenhum recebido, que é o Túlio Dornier, que é um equipamento que você ataca tumor de próstata sem agressividade, menos invasivo e com rapidez. E tem o Penteiro S800, que é para cirurgia de neuro, que é aquela cirurgia de tumores, que você pode ter um tumor, e esse aparelho também é menos invasivo e muito mais rápido a cirurgia. Então, são 2 equipamentos que estão chegando na Beneficente até 15 de março em funcionamento, fora o robô, o Da Vinci, que é um robô de maior tecnologia que tem no mundo, que também está chegando na Beneficente a partir de mais ou menos do dia 30 de março. Então, a Beneficente se preparou não só para o futuro, em termos de hospital, em termos de conforto,
em termos de modernidade, mas se preparou também em termos de equipamentos. Grande parte dos leitos são destinados também ao SUS, correto? Em relação a esses equipamentos, vocês têm algo destinado também ao SUS? Como é que funciona mais ou menos essa questão para quem nos assiste possa entender? Eu sei que são muitos convênios aceitos no hospital, também particular, e da parte pública. Isso é muito importante, foi bom você tocar nesse assunto. A Beneficente ela tem 170 anos de existência, então há 170 anos ela atende ao Sistema Único de Saúde. É o hospital de referência do Sistema Único de Saúde. A Beneficente tem uma maternidade que só perde para a Santa Casa. Faz mais ou menos 250 partes no mês. Só quem ganha da Beneficente é a Santa Casa. E numa família paraense, eu sempre falei, se você sentar numa roda, numa família no almoço ou no jantar, você perguntar quem tem história na Beneficente, pelo menos um vai levantar o dedo e vai dizer, eu nasci lá. Então, isso é um conceito. Agora, o SUS. O SUS, nós temos o São João de Deus, que é o novo hospital, que foi inaugurado agora, e temos o Hospital Dom Luiz, que é o antigo hospital, que são ligados por uma passarela. Fica do outro lado da rua. Do outro lado, ligado por uma passarela. Então, o Dom Luiz tem 170 anos de existência. Esse hospital atende ao SUS, continuará atendendo ao SUS, e os equipamentos que estão chegando, foram comprados, que já são todos novos, como tomografia, ressonância, a mais moderna tomografia e ressonância hoje em Belém, está na Beneficente Portuguesa, e faz uma ressonância em 10 minutos. Então, quando uma ressonância demora de 20 a 30 minutos, a gente faz em 10 minutos. Então, veja bem, esses equipamentos já atendem ao SUS. A Beneficente não diferencia porque ela acha, como ela tem esse conceito de atender o Sistema Único de Saúde. Sempre teve, não diferenciar. Até porque também o paciente do Sistema Único de Saúde, que não tem acesso a grandes equipamentos, a Beneficente não fez essa diferenciação. Ela atende também ao Sistema Único de Saúde. Perfeito. Agora, assim, em relação à questão hospitalar, vocês têm alguma barreira? A gente sabe, né? Nós sabemos que a saúde no Brasil, a saúde no norte do país, existem barreiras, existem desafios e obstáculos a serem trabalhados todos os dias em relação a isso, que é de extrema importância, se não a mais importante na vida de qualquer pessoa, é a saúde. Como vocês lidam com essa situação para minimizar determinados impactos em questão de acesso, de limpeza, de todos esses pequenos detalhes que fazem uma grande diferença no final, seja do tratamento, seja na finalidade hospitalar para a qual aquele paciente se encontra? Exatamente. A Beneficente Portuguesa, um grande hospital, ele tem que se preocupar muito com um item, que é o item primordial de um grande hospital, a infecção hospitalar. Exatamente, é por isso que eu entrei nesse assunto. Exatamente. A infecção hospitalar é um item que gera muito óbito dentro do hospital. E às vezes a pessoa acha, faleceu o que tinha que falecer, foi isso, foi aquilo. Não, às vezes foi uma infecção hospitalar que aconteceu dentro do hospital. E é sério. É muito sério isso. A Beneficente já tem 3 infectologistas que trabalham diariamente nisso, com ações de limpeza e com protocolos de infecção. E hoje a Beneficente se dá ao prazer de ter o menor índice de infecção hospitalar hoje na cidade de Belém. A Beneficente está com um índice de infecção hospitalar 0 nos últimos 6 meses. Então, veja bem, é um hospital que se preocupa muito com esse item e hoje é o menor índice de infecção hospitalar que tem na cidade de Belém. Perfeito. Então, isso é muito importante, porque isso é um item que tem que ser muito importante. E, às vezes, o hospital, para ganhar tempo, foge aos protocolos. E a Beneficente não. Ela não foge ao protocolo. Ela é capaz até de dizer com a cirurgia atrasar 30 minutos, mas ela coloca o paciente com segurança na sala cirúrgica. Agora, falando em questão cirúrgicas, eu cheguei até a ler há pouco tempo um release de vocês que traria do projeto que vocês apresentaram no Prêmio Roma de Inovação, de alguns pontos fundamentais, não só de pioneirismo, como inovadores em relação à questão da saúde aqui no estado. Um deles era o marca-passo, o menor marca-passo do mundo. Foi colocado na Beneficente já o menor marca-passo do mundo.
Isso foi um sucesso total com a equipe de cardiologia da Beneficente, que é muito grande. A Beneficente hoje é referência em cardiologia, neuro e vascular e trauma e ortopedia. São os 4 itens que a Beneficente é referência, e agora, com esses equipamentos que estão chegando, fica referência na urologia. E esse marca-passo foi colocado por uma equipe do hospital, que veio também médico de São Paulo, e foi o menor marca-passo colocado no mundo que existe, e foi colocado dentro da Beneficente. O que é esse menor marca-passo? É um marca-passo eficiente, pequeno, um pouco incômodo ao paciente e com resultado muito bom. Ou seja, alguns dos fatores, situações que víamos só em São Paulo, hoje já conseguimos também enxergar aqui na nossa cidade. Isso é um avanço. Hoje a Beneficente, e tanto. Romulo, só um exemplo. Hoje a Beneficente, se você vai fazer um cateterismo e uma angioplastia, muitas vezes você pegava um avião e ia para São Paulo. Por quê? Porque o equipamento e a equipe médica em São Paulo, todo mundo achava que era bem superior. Hoje, a mesa que você senta, você deita no Einstein para fazer um cateterismo e uma angioplastia, se for o caso, se precisar, primeiro você faz o cateterismo e na hora o médico vê se você precisa fazer angioplastia, que é a colocação de stent. O equipamento é igualzinho da Beneficente, inclusive da Beneficente é mais moderno, que é mais novo, eficiente. Então hoje não há necessidade e muitas coisas mais de ir a São Paulo. Então hoje nós estamos preparados, o hospital está preparado de um item que eu lhe falei agora, que é a parte de hemodinâmica. Hoje o equipamento da Beneficente, da hemodinâmica, é o melhor equipamento do mundo, que é o Aseno 7 da Philips. Foi comprado direto na fábrica na Holanda, e é um equipamento de última geração. Hoje, falando em inovação, o que consideras primordial dentre as opções ofertadas na Beneficente Portuguesa? Quais as te chamam mais atenção, principalmente agora com o novo bloco, que impactam diretamente na saúde do cidadão aqui em Belém? Eu acho que a inovação que nós fizemos foi um hospital São João de Deus, com suítes modernas, com suítes totalmente novas e modernas, mas o principal, corredores largos, como diz o protocolo de grandes hospitais americanos e até hospitais como o Einstein e o Sírio. Eu cheguei a visitar no dia da inauguração, não só corredores, escadas muito largas também. Escadas largas, mas os corredores do hospital principal, aquele paciente passa, se movimenta e os médicos. É um hospital largo, como é o corredor largo? O que é que ele evita? O corredor largo com manta própria para o hospital, que evita bactéria, evita sujeira, facilita a limpeza, e evita, especialmente isso nós falamos, bactéria, infecção hospitalar. O que é um grande hospital? São corredores largos e pé direito alto, e é o que a Beneficente tem hoje. Ela tem um hospital moderno que se traduziu nisso aí. Fez um hospital moderno como novas suítes, suítes com sacada, salas cirúrgicas amplas e confortáveis para o médico e para o paciente, mas os corredores largos e o pé direito alto. Então isso mostra a eficiência de um grande hospital. Geralmente, no hospital, você vai, os corredores são estreitos. Passa a maca bem próximo de um paciente que está andando no corredor, se recuperando. Não, a Beneficente ela fez o que manda o protocolo de um grande hospital. E em relação aos outros hospitais do entorno, que também se ligam ao São João de Deus, vocês têm algum projeto futuro o São João de Deus, de reforma, de retrofit? O São João de Deus são 4 blocos. Inaugurou os 4. Estão todos os 4 funcionando, que é o bloco B, que é só imagens, exames de imagem, endoscopia, tomografia, ressonância. Tem o bloco C, que é só consultórios, e tem o bloco A, que inaugurou agora. A inovação que também vem aí, a partir de abril, é a oncologia, quimioterapia, que a Beneficente não tinha. Então, a Beneficente passa a ter a oncologia. Mas a oncologia não é clínica, é a oncologia clínica com quimioterapia. Então, e essa também é uma inovação que a Beneficente não tinha esse serviço. Era o único que faltava. Então, a Beneficente completa todo o ciclo de um grande hospital com a oncologia quimioterápica. E no centro de Belém. No centro de Belém. Aí tem um outro bloco, que é o Dom Luiz, que liga a maternidade, que já é um bloco novo também do novo hospital, que liga com uma passarela. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos agora ajeitando o Dom Luiz. Que é no prédio histórico. Que é o prédio histórico, que nós não vamos mudar a característica dele. Não, nem deve. Nem devemos, que é lindo o prédio. Você sabe que o Dom Luiz ainda tem aquele madeira
que veio lá de trás, dos portugueses que fizeram. Tem aquele forro antigo, nós estamos modernizando, ajeitando, mas sem restaurar. Mudar. Só restauração. Nós não vamos mexer, porque isso é uma ordem que tem da diretoria, não mexer, manter sempre aquela fachada. Claro, é um patrimônio histórico. É um patrimônio histórico, é 170 anos. Né? Hoje são quantos funcionários? Hoje a Beneficente CLT, 1.350 funcionários. Com o novo hospital vai aumentar mais uns 500, vai ficar com 1.850 funcionários. CLT. Os médicos são todos empresa jurídica, tem mais ou menos 700 médicos. Então, CLT, carteira assinada, hoje 1.350 funcionários. Mas muitos vocês trouxeram para dentro justamente para formarem as áreas de cada... Exatamente. Agora, os médicos não. Os médicos são terceirizados, com contrato com a Beneficente. Todo médico tem um contrato com o hospital e os grandes médicos estão todos na Beneficente Portuguesa. É uma grande história que já se desenrola há muitos anos. Há quantos anos? 170 anos. 170 anos. Fez em outubro de 2024. 170 anos. Para a gente finalizar, tens como contar um pouquinho sobre essa... Até para quem nos assiste, pode ser uma dúvida de como de fato surgiu a Beneficente Portuguesa desses 174 anos. 170 anos. De lá para cá, muita coisa mudou. Como é que se chega numa presidência da Beneficente Portuguesa? Pode ser uma dúvida, porque não é uma empresa familiar. É uma instituição que foi fundada por portugueses, que na altura atendiam as pessoas carentes que chegavam na porta do hospital e tinham um sino. Esse sino até hoje está pela Olha aí, tanto curioso, até para entender um pouco da história do hospital. O que acontecia? Chegavam as pessoas em carroceria, chamavam naquele tempo, com aquele anexo, e o doente vinha ali em cima. Era pissarra, tem fotos disso na história, lá nós temos fotos. Você batia no sino e vinha uma freira buscar o doente. Então a Beneficente ela sempre foi filantrópica desde a sua fundação, que começou bem forte com maternidade, que hoje existe. É uma ala que é muito antiga da Beneficente. Então, veja bem, não era campainha, não tinha porteiro, era um sino, que esse sino até hoje está pela Generalíssima, na escada principal do Dom Luís. Ainda existe. Então o sino está lá, você vai lá e pode bater o sino, que era aquilo ali que chamavam a pessoa para vir buscar o doente, que era carente e não tinha para onde ir. Então a Beneficente ela já existe, essa filantropia, há muitos anos. O Adírio é português, eu nasci em Portugal e estava na presidência do Grêmio, acabou meu mandato de 12 anos como presidente do Grêmio e fui convidado para vir para a Beneficente Portuguesa. Resisti porque eu achava que eu tinha que dar uma parada, que eu tinha minhas empresas, mas fui convencido de assumir a Beneficente Portuguesa. E para mim foi um prazer muito grande, porque o prazer foi grande. Não só família, meu pai foi presidente há 35 anos atrás. Então meu pai já tinha sido presidente da Beneficente. E eu também, com muito orgulho, hoje estou na presidência e com o mandato que era meu sonho, acabar o Hospital Novo, estamos realizando, equipar a Beneficente, que era outro sonho, já estamos realizando, e tem alguns sonhos ainda a realizar. Mas os maiores sonhos já foram realizados. Então isso uma união de forças. É uma união de força que toda a minha diretoria, os conselheiros, os beneméritos estão ajudando, e toda a comunidade luso-brasileira e paraense, né? Porque a Beneficente é paraense, né? Era um hospital fundado por portugueses, mas é um hospital paraense que é 100% hoje paraense. E uma história bonita de se contar, porque são empresários, são visionários, profissionais que abraçaram a causa e levam o hospital até hoje, com 170 anos. A diretoria da Beneficente sempre foi formada por empresários ou comerciantes, que tinham seu comércio e dedicavam o seu tempo pela manhã à Beneficente. Só que com o crescimento da Beneficente, a Beneficente teve que fazer uma diretoria executiva, que é o que foi feito em 2019 por mim, em 2020. Transformou a Beneficente numa diretoria executiva, que é a governança, porque o crescimento do hospital já não cabia mais eu só ir lá 1 hora por dia. A demanda aumentou. Cabia ter uma diretoria executiva, que hoje tem, que eu chamo de governança, que trata os assuntos de 7 da manhã até 8 da noite. Então, isso foi muito importante para o crescimento da Beneficente. Parabéns. Muito sucesso. Obrigado. Vida longa, Beneficente, porque, sem dúvida alguma, é um grande hospital que agora abriu as portas aí para um novo bloco, para uma nova ala, e que muitos projetos futuros venham à frente, como acabaste de relatar aqui, que não para por aí. Não para. São muitas... É sempre preciso aperfeiçoar, inovar, ainda mais na época que a gente vive
desse mundo tão digital, inovador, que Sim. a cada dia muda de Muito certa rápido. forma, E muito rápido. A gente precisa equipamento hospitalar é acompanhar. muito rápido. E nós precisamos acompanhar, de certa forma. E a Beneficente, por tudo que a gente conversou aqui, está seguindo um caminho como deveria ser, com a força da união de trabalho, de desenvolvimento, de profissionais e de empresários que vestem a camisa e fazem acontecer. Muito Parabéns obrigado. mesmo, Alírio. Muito Muito obrigado obrigado pela tua presença. prazer Foi muito uma grande honra estar aqui, bater né? esse papo contigo. Muito obrigado. E sucesso! Um abraço, obrigado. Pessoal, muito obrigado pela sua participação. Estamos no Spotify, através do RomaCast. Estamos no YouTube, através do portal Roma News. Também no www.romanews.com.br. Nas rádios Roma FM Capital, em Belém, no interior do estado. Enfim, são diversas plataformas para que você possa consumir o nosso conteúdo com a melhor opção de credibilidade e qualidade aqui do Grupo Roma. Este episódio teve oferecimento do Aqualand Parque Resort, da Unimed Belém e do Sebrae Pará. Ficamos por aqui. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.